Então vamos para o nosso tema de hoje, pastorzão. Hoje nós temos atuação e avaliação, não é? Atuação, né? Todo mundo quer. Agora, ser avaliado, aí já é um problema. O que nós vamos ver aqui, o que Jesus, né, fez aqui diante dessa situação. Então nós temos Mateus 17, de 17 a 21. Hoje está o 7 aqui, hoje está pegando, hein? Né? 17 e 17, é para você ver, Mateus 17, 17. Então tá tremendo aí, guarda isso aí que é benção. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossas fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Então nós temos aqui atuação e avaliação. Depois de sua transfiguração, né, que o Senhor Jesus esteve ali no monte e foi transfigurado, e ali apareceu com ele Moisés e Elias, não é? Jesus desceu do monte para encontrar 9 de seus discípulos. Olha, tinha 9, não era só um não, tinha 9 discípulos, tá? Que tentavam expelir um demônio de um menino. Ele havia se comprometido a treinar pessoalmente os 12, acreditando que cada vez que eles ficassem expostos, eles teriam uma oportunidade para aprender. O método de Jesus incluiu 4 elementos: instrução, demonstração, experimentação e avaliação. Ele ensinou, mostrou aos discípulos o que fazer, permitiu que agissem por si próprios e então submeteu sua atuação à avaliação. O que podemos aprender com Jesus? Não é? Nós vamos falar o que podemos aprender com Jesus, mas vou te dar uma resposta maior do que nós vamos falar aqui. Tudo. É verdade, Guerra. Mas é muito interessante porque, como o Guerra disse, haviam 9 discípulos, 9. Não é? Uhum. E por que não os 12? Porque 3 estavam com Jesus lá no monte. Sim. Não é? Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Então, como eram 12, todos eles que ficaram estavam tentando fazer expelir aquele demônio. Então, se os outros 3 também não estivessem lá em cima do Monte da Transfiguração, seriam todos 12. Eles, né? Os 12. Mas é interessante, Guerra, quando você coloca a questão aqui dos métodos, né, que Jesus incluiu 4 elementos. Sim. A instrução, demonstração, experimentação e avaliação. Sim. Então, a instrução, ela está no ensino. Então, Jesus realmente ensinou a cada um dos seus discípulos. Na demonstração é que Jesus mostrou aos discípulos o que fazer. Então, Jesus não pediu para os seus discípulos fazer nada que ele não tinha feito antes, não é? E é muito interessante, sim, porque o próprio Jesus, ele diz a respeito do que ele fazia, porque ele só fazia o que via o Pai fazer. E os discípulos foram chamados para fazer o que Jesus já tinha feito. Né? Isso mesmo. Então, a questão da demonstração. Depois, a experimentação, quando ele permite que eles agissem por si próprios. Isto é, tenham as suas próprias experiências. E Jesus fez isso em vários momentos. Uma delas é quando ele envia os 12, sim, depois ele envia os 70 e nesse momento, em especial, que Jesus deixou que eles fizessem e que tivessem as suas próprias experiências. Com certeza. Né? E por último, a questão da avaliação. Que muita gente não gosta, né? A questão, Guerra, eu penso o seguinte, sim, não é não gostar da avaliação.
é não gostar da possibilidade de um resultado não desejado. Sim. Né? Porque a avaliação, na realidade, ela é um processo natural. Sim. E nós precisamos não só nos avaliar, como permitir que outros nos avaliem. O problema da avaliação é que ela mexe com o emocional, entendeu? Ela mexe com o emocional. Sim. Não é tanto o quando medo nós... de ser reprovado, né? Sim. Até na questão de eu me avaliar, que muitas vezes a gente pergunta a pessoa assim, quem é você? Até isso mexe com o emocional da pessoa. Agora imagina saber que vai ser avaliado por outro. Eu sei o que é isso. Como professor de matemática por mais de 20 anos, eu já vi todo tipo de reação diante de uma avaliação. Nossa. Mas eu creio, Guerra, que a questão da avaliação é, primeiro, o medo, né, do resultado. Certeza, isso mesmo. E uma outra é a certeza, né, de que não está preparado para. Isso. Porque muitas vezes a pessoa sabe que sabe, mas tem medo. Sim. Outras vezes ela sabe que não sabe. Ela sabe que não está pronta. Mas em todas as duas situações, há uma consequência que é o resultado da avaliação, e eu creio que isso é que tira qualquer um do prumo. Sai da normalidade. Da normalidade. Mas deixa eu ler aqui algumas participações antes da gente passar para frente. Sim. Então, nós já temos a participação aqui da nossa irmã Célia, lá de Currais Novos. Currais Novos, então, Célia. Um bom dia abençoado para todos vocês da Rede Super, Amém. Em especial a vocês, pastores da Clínica da Alma. Ore pelos meus familiares, os enfermos, a situação das rebeliões nas cadeias, inclusive no meu estado, está acontecendo. Pela paz no mundo e pela igreja, que eu congrego. Que o pastor e os missionários cuidem bem de suas ovelhas e pela saúde, minha e dos meus familiares. Então, irmã Célia, nós vamos orar sim, em nome de Jesus, vamos colocar isso diante do Senhor. Amém. E que o Senhor possa realmente estar indo de encontro, né, a cada uma das necessidades do seu povo e trazendo o reino dele sobre a nossa nação. Né? E o reino dele é um reino de paz. Sim. Né? Pastor Rogério, peço oração para o meu esposo Ezequias para abrir as portas de emprego. O nome é Ivani. Sim. Eu creio que Deus vai abrir. Vocês, pastores, são uma bênção. Amém. A Ivani é o DDD 31, então provavelmente aqui em de Belo Horizonte ou da região metropolitana. Mais uma aqui, o DDD 32. Bom dia, pastores. Assisto vocês todos os dias. É Guilherme de São João Nepomuceno, em Minas Gerais. Ore por mim e pela minha família. Vamos orar sim, Guilherme. Em nome de Jesus, o Senhor vai alcançar você e a graça dele vai trazer para você aquilo que você tem precisado no nome de Jesus. Bom dia, graça e paz. Gosto muito desse programa, pois aprendo muito com os pastores. Peço oração pela minha vida, pois hoje estarei dando início à minha célula aqui em casa. Deus abençoe todos os queridos. Sou Edivânia de São Miguel dos Campos, Alagoas. Ok, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e que essa célula seja realmente um lugar de cura, de libertação e principalmente de salvação em Cristo Jesus. Amém? Que você possa realmente deixar que Deus flua com liberdade através de você e também na sua casa, em nome de Jesus. Vamos lá, pastorzão? Vamos. Gente, nós temos aqui o que podemos aprender com Jesus. Ele ficou furioso pelo fato de seu discípulo não conseguirem fazer o trabalho. Eu vejo que, em primeiro lugar, ele ficou assim furioso, por quê? Porque eles estavam caminhando com ele e aprenderam tanto do ensinamento como vendo ele atuar. Então, assim, é uma questão assim, né, da gente, a pessoa como líder, muitas vezes fala assim, poxa, mas eu ensinei essa pessoa tudo, eu mostrei, e a hora que precisou, ela não fez o que tinha que fazer. Né? Eu vejo assim nesse sentido, não sei se você... Né, tem essa colocação ou tem outra dentro disso aqui, mas eu vejo assim, nesse sentido da pessoa
dedicar o ensinamento a outra e depois a outra não executar, né? Aí... É muito interessante, Guerra, a gente olhar para a pessoa de Jesus, mas não esquecer que Jesus era um homem. Sim, né? Com certeza. Porque muitas vezes a gente cria uma imagem de um Deus, e ele é Deus, Sim. né? Todo santo e poderoso, e isso realmente ele era, mas ele também era homem. Tanto é que ele mesmo se define, e ele fala isso mais de uma vez nos evangelhos, principalmente no Evangelho de João, a respeito do Filho do Homem. Sim. Ele é o Filho do Homem, então ele é homem. Então, como homem, ele tem sentimentos, ele tem as suas emoções. Claro que todas elas dentro de um nível de controle, Sim, né? Porque ele, mesmo tendo todas as emoções e sendo tentado em todas as coisas, ele não pecou. Mas isso não exclui, né, determinado nível de frustração, né? Ou até mesmo de, como a gente diz aqui, né, essa fúria, entre aspas, né? Não uma fúria, mas uma pequena ira. Agora, a gente deve levar em consideração, Guerra, eu acho que aí nesse contexto, duas coisas. A primeira delas é que Jesus ele estava descendo do monte diante de uma experiência tremenda. Sim, com certeza. Que até então só foi descrita uma única vez. Né? Quando nós temos ali o Monte da Transfiguração, Jesus depois ele tem, né? Passa Sim, de novo, com certeza. Mas aí já depois da morte. Depois da morte. Né? Mas em carne, como homem, antes da morte, antes da ressurreição, ali na plenitude, com uma revelação tremenda, porque é a segunda vez que a palavra de Deus diz com muita clareza, este é meu filho amado. Sim. Então há uma manifestação do próprio Pai. Os discípulos que estavam com ele viram aquilo. Então imagina o nível de glória e a atmosfera de poder que estava em torno de Jesus. E ele, quando de repente desce do monte e sabe que toda aquela glória, que todo aquele poder, poderia também ser acessado pelos seus discípulos. Com certeza. Mas não é verdade? E aí ele vê que os seus discípulos estão ali sem conseguir fazer uma coisa que eles já tinham feito antes. Que eles já tinham passado pela experiência de expulsar demônios antes, né, de curar enfermos antes. E o texto é muito claro, né, os textos anteriores a respeito disso. Aí, então, Jesus, ele tem aquele momento, né, é como se ele saísse do céu e caísse na terra. Eu não vou nem dizer o inferno, não, mas do céu na terra, direto. Então estava cheio da glória de Deus e de repente ele está diante dele com uma decepção, sim, uma situação onde ele chama os discípulos de pequena fé, homens de pequena fé. Usou até o grão de mostarda, né, que é pequenininho, né? Eu já então, vi um nem grão do grão de mostarda. Ele é pequenininho mesmo. Então, nesse caso, foi comparado bem. A gente dá para imaginar o nível de frustração, entre aspas, né? Não frustração, mas Jesus, ele sabia que os discípulos podiam fazer e não fizeram, e ele avalia isso pela falta de fé dos discípulos, que é algo que eles já teriam que estar desenvolvendo. Né? Então, eu acho que essa fúria, ou estar furioso nesse contexto, tem muito mais a ver com isso, né? Com certeza. Com essas duas situações. Sim. Mas nós temos aqui, Guerra, vamos ver algumas outras participações aqui. DDD 88. A paz do Senhor, queridos, sou de Brejo Santo, no Ceará, e amo a programação da Rede Super e aprendo muito com a Clínica da Alma. Vocês são um canal de Deus nos lares. Amém. Que Deus possa te abençoar, minha irmã, em nome de Jesus. Bom dia, pastores. Quero pedir oração, pois estou mudando de igreja, pois como ovelha estou machucada e meu pastor não conseguiu aliviar as minhas feridas. Obrigado, Deus. Abençoe mais e mais a vocês. Não diz quem é, né? O DDD é 94, mas eu creio que se você tem essa direção de Deus clara para mudar, né?
Então, faça aquilo que Deus tem direcionado você para fazer, não é? A gente sabe que como a ovelha precisa de ser tratada e alimentada, porque essa é a função do pastor, prover para as necessidades da sua ovelha. E Deus promete que Ele nos levantaria pastores segundo o seu coração. Se é esse direcionamento claro de Deus para você, então resolva tudo que ficou para trás, vá sem pendências e vá livre, né, Guerra? Amém, com certeza. E essa questão de sem pendência faz parte, né? Faz parte. Nós temos aqui uma outra participação, DDD 14. Peço oração pela minha filha Vanessa, que está distante do Senhor, com dureza de coração. Não aceitou o tratamento de Deus na nossa vida financeira. Deus abençoe os pastores. Amém. Nós vamos orar sim. Amém. E que a Vanessa possa realmente ver um Deus provedor. Sim. Né? Aliás, hoje, na hora de vir, eu estava escutando um louvor interessante, que fala que Deus nos leva para o deserto para nos mostrar que nos ama. Então, muitas vezes, a gente tem que entender isso. Uma outra participação aqui, o DDD 17. Oi, bom dia, pastores da Clínica da Alma. Meu nome é Silmara, de Auriflama, São Paulo. Vocês têm sido uma bênção na minha vida. Como é lindo servos ensinando através de Jesus Cristo. Tema maravilhoso. Amém. Eu nunca ouvi falar dessa cidade. Não. Então, Auriflama. Então, que Deus te abençoe aí, todo mundo de Auriflama, em nome de Jesus. Nunca vi, não. Amém? Vamos lá, Guerra? Vamos lá. Ele assumiu a responsabilidade para demonstrar o que os discípulos deveriam ter feito. O que ele fez? Ele chegou lá, eles não fizeram, ele falou, agora eu assumo a responsabilidade aqui. Não é porque eu vejo isso aqui, por exemplo, você chega no lugar, tem umas pessoas lá repreendendo e não consegue libertar. Você vai assumir a responsabilidade, você vai ter que provar que aquilo que você está falando, você está certo. Jesus tinha toda a autoridade para isso, que ele era Deus. Mas ele assumiu uma responsabilidade. Eu vou libertar esse menino. E libertou. Não é? Então... E Guerra, aí Jesus nos ensina uma outra coisa para nós hoje. Sim. Muito interessante. Aquilo que os discípulos dele não puderam fazer, ele assumiu como responsabilidade dele para ele fazer. Então, muitas vezes, a obra precisa ser feita. Né? Eu entendo que nesse momento que Jesus está dizendo é isso. Uma coisa interessante aqui, que eu estava pensando aqui, o que acontece? Quando eles não conseguiram, quem estava perto gerou dúvida. Com certeza. Não é? Aí a pessoa já gera dúvida, já gera espírito de crítica. Será que ele chegou, ele vai conseguir também? Eles não conseguiram? Uhum. Então, isso aí, muitas vezes, a gente pode passar por isso. Sim. Pode acontecer isso de vir espírito de crítica, espírito de dúvida, por acontecimentos que tem dentro de um grupo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.